Olá! Hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria programada do professor e as regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. A aposentadoria do professor, que já foi considerada uma atividade penosa e enquadrada como atividade especial. Isso aconteceu em 1964 com o Decreto 53.831, que exigia apenas o tempo de contribuição de 25 anos, tanto para o professor quanto para a professora, não exigia idade mínima e remunerava a aposentadoria do professor com 100%, né? Era uma aposentadoria integral. Isso aconteceu até 1981, quando a Emenda Constitucional 18 enquadrou a aposentadoria do professor nos benefícios por tempo de contribuição, trazendo aí um aumento no tempo de contribuição para o professor, que antes era de 25 anos, passou a ser de 30 anos, e para a segurada mulher de 25 anos, para a professora de 25 anos. O que ocorre é que não havia a incidência de idade mínima. Então, como era um benefício por tempo de contribuição, 30 anos para o professor, 25 para a professora, não havia aí a incidência da idade mínima, porém havia a incidência do fator previdenciário. Então, quanto mais novos, tanto professor quanto professora se aposentassem, menor seria a renda mensal inicial na sua aposentadoria. Isso perdurou, então, até a data da reforma, ali em novembro de 2019, quando houve uma mudança bastante significativa na aposentadoria do professor, na aposentadoria da professora. Por quê? Porque se inseriu, né, na aposentadoria do professor e da professora a idade mínima. Então, pela primeira vez, na aposentadoria dos professores, foi exigido o requisito da idade mínima. Então, hoje nós temos aí, para quem entrou depois da data da reforma, né, se filiou ao regime geral da Previdência Social, depois da data da reforma, na atividade de professor, na atividade de professora, uma idade mínima que é para o professor de 60 anos e para a professora de 57 anos. Houve sim uma redução no tempo de contribuição para o homem, para o segurado homem, para o segurado professor, que é de 25 anos. Então, antes era de 30, passou a ser 25 anos. Para a professora, era 25, manteve-se os 25 anos. Porém, se acrescentou aí o requisito idade mínima, o que acaba penalizando bastante o professor, bastante a professora, que obviamente começa a trabalhar bem mais cedo do que o que você, fazendo a conta, aí vai encontrar de idade, né? Por exemplo, o professor com 60 anos de idade, ele não começou a trabalhar aos 35, né? 60 mais menos 25, 35 anos. Da mesma forma, a professora também não começou a trabalhar tão tarde assim. Então, essa regra, essa nova regra, acaba penalizando bastante aí a categoria do professor. Vamos ver quais as regras de transição, então, para fugir desses novos requisitos trazidos pela reforma da Previdência. Então, nós temos basicamente aí três regras de transição trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Nós temos o sistema de pontos, nós temos o tempo de contribuição mais idade mínima e nós temos o pedágio 100% do tempo faltante. Então, no sistema de pontos, eu tenho ainda a exigência, né, do tempo de contribuição mínima, que para o professor é de 30 anos, para a professora é de 25 anos, e nós temos em 2019 aí uma pontuação mínima exigida. Né? Então, a pontuação mínima em 2019 era de 91 pontos para o professor e 81 pontos para a professora. Essa regra, ela traz uma crescente na pontuação exigida. Então, a cada ano que passa, a partir de 2019, nós temos mais um ponto acrescido. Então, se em 2019 eu tinha uma exigência para o professor de 91 pontos, em 2020 eu vou ter uma exigência de 92 pontos, em 2021 eu já tenho uma exigência de 93 pontos. Então, somando o tempo de contribuição com a idade, o professor em 2021 deve ter alcançado 93 pontos. Da mesma forma, a professora que tinha em 2019 81 pontos, né, respeitando os 25 anos de contribuição, ela deverá apresentar aí
2020, 82 pontos, 2021, 83 pontos. Então, somando o tempo de contribuição com a idade, ela deve apresentar aí 83 pontos. Essa crescente, ela vai até 2028 para o professor, quando deverá ser alcançado o máximo de 100 pontos, e até 2030 para a professora, em que será exigido, então, 92 pontos. Então, vejamos, né, que aumentou bastante aqui a exigência da pontuação, vai ir aumentando bastante a exigência da pontuação para o professor e para a professora também. A próxima regra de transição é a tempo de contribuição mais idade mínima, né? O nome já diz, são requisitos cumulativos. Então, o tempo de contribuição mínimo continua sendo de 30 anos para o professor e de 25 anos para a professora, mas, né, a idade mínima, que também segue numa crescente, de 56 anos em 2019 para o professor e 51 anos em 2019 para a professora. Essa crescente ela é um pouquinho mais lenta, então ela é de 6 meses a cada ano. Então, em 2019 eu tinha esse requisito de idade mínima, 56 anos para o professor, 51 anos para a professora. Eu passo a ter, então, uma crescente de 6 meses a cada ano, então eu vou ter aqui em 2020 para o professor a exigência de 56 anos e 6 meses, em 2021 a exigência de 57 anos. Da mesma forma para a professora, eu terei aqui 51 anos e 6 meses em 2020, em 2021 52 anos, mais o tempo de contribuição mínimo. Então, essa crescente, ela vai se dar até se chegar à idade mínima na aposentadoria programada, que é a aposentadoria para quem iniciou no regime geral de previdência após a reforma. Então, 60 anos para o homem que chegará a esse requisito em 2027 e 57 anos para a professora, para a mulher, que chegará em 2031. A última regra de transição é a regra do pedágio 100% do tempo faltante. Então, nessa regra, há a exigência de uma idade mínima. Qual a vantagem dessa regra? Essa idade mínima aqui, ela não é uma idade mínima na data da reforma, ela é uma idade mínima na data de entrada do requerimento, que nós chamamos de DER. Então, na DER, na data de entrada do requerimento da sua aposentadoria, a idade mínima exigida para o homem professor é de 55 anos e para a mulher professora é de 52 anos. Então, mais, obviamente, né, o tempo de contribuição mínimo e o pedágio de 100% sobre o que faltava para você completar esse tempo mínimo. Então, vejamos aqui. O professor, por exemplo, né, que tinha 30, em que se exige 30 anos de contribuição, tinha lá na data da reforma 27 anos de contribuição, então estariam faltando 3 anos para que ele pudesse se aposentar. Sob esses 3 anos que faltam, nós vamos aplicar um pedágio de 100%. Então, eu vou ter aí 3 anos mais 100%, 6 anos, esse professor ele vai ter que trabalhar 33 anos e apresentar 55 anos de idade mínima na data de entrada do requerimento. Da mesma forma, uma professora mulher, por exemplo, que tem aí 22 anos na data da reforma, 22 anos de contribuição, faltaria para ela se aposentar 3 anos, mais o pedágio de 100%, ela vai ter que trabalhar por 6 anos, então os 22 mais 6, ela vai trabalhar 28 anos, mais apresentar a idade de 52 anos na data de entrada do requerimento, tá? Então, essa é uma regra que de repente acaba beneficiando quem começou a trabalhar um pouquinho mais cedo, né, que tem um pouquinho mais de tempo de contribuição. O cálculo da renda mensal inicial para cada uma dessas regras de transição e também para a aposentadoria programada do professor, ele é quase o mesmo, com exceção da regra do pedágio 100%. Então, no próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como é feito o cálculo da renda mensal inicial
em cada uma das regras de transição e também na aposentadoria programada. Eu espero ter contribuído com um pouquinho de conhecimento e até o próximo vídeo.